E aí, galera do Bahia Notícias, o meu nome é Aline Gama e eu sou repórter de justiça aqui do site. Hoje eu trouxe um entrevistado super especial, o professor João Alberto Facor Júnior, e ele vai conversar com a gente sobre demissão por justa causa e, claro, aquele caso épico da licença maternidade do bebê reborn. Por favor, professor, se apresente para a galera, dê um oi. Como vai? Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Como já foi dito, meu nome é João Alberto Facor Júnior, sou professor, advogado, mestre em Direito, já advogo na área trabalhista já tem quase 40 anos, então estou aqui para tentar dar alguma luz, alguma informação àquelas pessoas que desejam. O senhor advoga desde 1988, professor? Sim, senhora. Bastante tempo, não tem como dizer que não tem experiência, né? Eu me formei antes da Constituição de 88, Uhum. foi. A Constituição foi no final do ano e eu me formei no início do ano. Então o senhor já viu de tudo, né, no direito do trabalho? Já. Então, já. ótimo. Vamos. Já vi de tudo. Inclusive, quando eu estava na faculdade, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho não era matéria regular. Porque Era uma escolha. Não, era optativa, porque ainda se discutia, naquela época ainda se discutia se direito do trabalho era um apêndice do direito civil e se processo do trabalho era processo civil aplicado na Justiça do Trabalho. Então, todo livro que tinha, o início dos livros era sempre defendendo que o direito do trabalho, o processo do trabalho, são matérias autônomas, com princípios próprios, etc. Mas ainda sou dessa época aí. Tá vendo? Como eu brinco em sala de aula no século passado. É verdade. Então, eu vou começar falando, é claro, óbvio, do caso da licença maternidade para um bebê reborn. O senhor Sim. acompanhou esse caso? Acompanhei. O que você achou? Primeiro, eu quero saber a sua opinião sobre esse caso. Esse caso tem duas formas de você analisar. O primeiro deles é, o bebê reborn, ela cometeu alguma irregularidade, alguma ilicitude, pedindo ao empregador a licença maternidade? Eu acho que não. Porque eu acho que você pode pedir o que quiser. Se você disser que quer férias antecipadas porque vai para a Lua, você pode pedir. Agora, o empregador, ele vai conceder ou não. E ele tem que fazer isso de uma forma civilizada, educada. Mesmo ele achando que aquela pessoa tem algum problema mental, ele não pode chegar e falar isso para ela. É verdade. Ele tem que chegar e dizer simplesmente sim ou não, explicar, não vou conceder por causa disso, porque o bebê reborn não atende às condições principais da criação da licença maternidade, então ele simplesmente diz não. O que não pode o empregador, e parece que foi o que aconteceu, o que não pode o empregador dizer, você é doida, como é que você me faz um pedido desse, não sei o quê, e deu publicidade. E ela começou a sofrer também assédio dos colegas. Então, eu acho, na minha opinião, o pedido judicial de dano moral pela não concessão da licença maternidade, eu acho que não está certo. Agora, caberia a discussão do dano moral pelo assédio moral que foi causado tanto pelo empregador como pelos colegas. Porque você não pode. Não pode. É a mesma coisa que você começar a dizer que toda pessoa que diz que é pai de pet tem problema. Não é. Quantas pessoas dizem, sou pai de pet, trato o pet como se fosse um membro da família e tal. Agora, se a sua cachorrinha teve neném, teve filhote, você pode pedir licença maternidade para tomar conta dos filhotes? É óbvio que não. Uhum. Mesmo você amando de paixão aquele animal. E cabe ao empregador dizer, olha, eu não vou conceder. Tá? E pelo visto não foi isso que aconteceu. É verdade. Então, já que falamos desse caso, caberia para o empregador demitir essa funcionária por justa causa por conta desse pedido? Não, porque a justa causa é uma falta grave. Todos os motivos de justa causa, tanto do empregado quanto do empregador, é bom deixar bem ressaltado que a justa causa é dos dois. As pessoas acham que a justa causa é só do empregado. Não, é isso. a justa causa é dos dois. Tanto o empregado pode cometer falta grave, quanto o empregador pode cometer falta grave. Então, como o nome está dizendo, falta grave. E ela ter pedido a licença maternidade por causa do bebê reborn pode ser uma coisa inusitada, mas não é falta grave. Não pode. Então, é a mesma coisa que você discrimina aquela pessoa. Mas ela deve ter algum problema mental, alguma coisa. Não importa. Se tem ou não tem. Se ela cumpre as atividades dela,
vejo problema nenhum. Da mesma forma que tem pessoas com problema de cognição trabalhando, como tem problema físico trabalhando. Não tem problema nenhum, contanto que você atinja os objetivos do seu trabalho. Então, ela fazer o requerimento lá da licença maternidade, ela achou que tinha direito. Diga não. Simples assim. Então, já que existe falta grave do empregador também nesse caso, então ela poderia pedir uma demissão por... Aí seria a rescisão indireta, porque no caso do empregado... Ela pediu, né, na petição inicial, agora, ela pediu também a rescisão indireta. Porque no caso do empregado, é o empregador que dispensa. Todo mundo fala demissão por justa causa, mas na verdade dispensa, porque demissão é ato do empregado. Eu costumo brincar dizendo que você não pode suicidar alguém. Né? A pessoa se suicida, porque é ato dele de se matar. Então, da mesma forma, a demissão é ato do empregado. Então, o empregador não demite o empregado, ele dispensa o empregado. Okay. Então, no caso da dispensa por justa causa, todo procedimento é realizado pelo empregador. Documentos, baixas, pagamento, é tudo pelo empregador. Agora, quando é o empregador que comete a falta grave? O que eu faço quando é isso? Justiça do Trabalho. Existe uma possibilidade de você chegar para o empregador e falar, olha, você cometeu uma falta grave por esse motivo. Eu quero que você me dispense sem justa causa, porque o resultado da justa causa da falta grave do empregador é uma dispensa, são as verbas da dispensa sem justa causa. Eu quero que você me dispense sem justa causa. O que é que o empregador vai dizer? Você é maluco, que eu não fiz nada disso. Sim. Porque ele não vai confessar que fez algo errado. Aí o que é que sobra para o empregado? A Justiça do Trabalho. Aí ele vai mover uma ação judicial, a reclamação trabalhista, que tem o nome de rescisão indireta do contrato de trabalho. Aí ele vai informar o juiz e vai provar ao juiz que aquele empregador cometeu aquela falta grave. O juiz concordando, o juiz extingue o contrato e condena o empregador no pagamento das verbas rescisórias da dispensa sem justa causa. Sim. Então, o que resta para o empregado é a rescisão indireta, e para a Justiça do Trabalho discutir. Então, essa trabalhadora, ela pediu, né, na petição inicial também a rescisão indireta do caso, mas infelizmente, né, pediu... Eu acho que pediu errado. Ela poderia ter pedido pelo bullying sofrido, né? Pelo assédio sofrido. Ela poderia ter ido por aí, mas não porque foi negado. Eu não vi a sentença, mas pelo que me falaram, parece que o problema todo foi a negativa, o pedido e a negativa da licença maternidade. Eu acho que esse não era o caminho correto, na minha opinião. A gente ainda vai falar sobre demissão de justa causa, certo. Então eu quero saber quais são os motivos legais que caracterizam. Uma coisa interessante para se falar sobre justa causa é que você não acha que foi justa causa. A justa causa tem que estar prevista. Ok. Tem que ter a previsão. A maior parte das hipóteses de justa causa estão em 2 artigos da CLT. O artigo 482 e o artigo 483. Um fala da falta grave do empregado, que é o 482, e outro fala da falta grave do empregador, que é o 483. Não, 482 do empregado, 483 do empregador. Então, ali nós temos uma infinidade de hipóteses que levam a justa causa de um ou de outro. Ou pode estar previsto em outros lugares também, assim, espaços, né? Mas, em regra, estão nesses 2 artigos. E uma coisa interessante é que quando o empregador dispensa ou quando o empregado ele move a rescisão indireta, ele tem que dizer o motivo. Não basta simplesmente dizer, você está sendo dispensado por justa causa. Tem que dizer o porquê, qual é a previsão legal. Tem que dizer. Por que tem que dizer? Porque a discussão vai gerar em torno deste motivo. Então, vamos supor que você foi dispensada porque furtou o dinheiro do caixa da empresa, por exemplo. E o empregador botou lá, furtou o dinheiro, está sendo dispensada por justa causa, artigo tal da CLT. Quando chega na hora do processo, ele não acha prova nenhuma que você furtou, sim, mas ele acha um vídeo onde você briga com o seu colega. Brigar com o colega num ambiente de trabalho é justa causa. Isso não serve para nada. Por que isso não serve para nada? Porque não foi o motivo. Né? E ainda tem outra coisa da justa causa bem interessante. É uma coisa chamada a imediatidade da justa causa. O que é a imediatidade?
O empregado, ou no caso o empregador, com o ajuizamento da rescisão indireta, a extinção do contrato tem que ser feita imediatamente após. Isso se usa mais para o empregado, né? O empregador tem que dispensar o empregado imediatamente após. O grande problema o que é imediatamente após? Porque vai variar um pouquinho, se for naqueles casos, daquelas empresas que tem um procedimento administrativo muito disperso, um informa para um, informa para outro, bota aqui, manda memorando, até chegar na mão de quem realmente decide. Vai demorar um pouquinho. Quando ele decide, foi imediatamente após. Como pode ser imediatamente após, no momento da realização do ato. O que importa quem vai decidir no final se foi imediatamente após ou não, é o juiz. Aí você vai me perguntar, e por que isso é importante? Porque deve causar alguma nulidade, né? Não nulidade, é perdão. Considera-se o perdão. Se você comete a falta grave hoje e é dispensada daqui a uma semana, considera-se que você foi perdoada. Então, não caberia mais aquela justa causa. Então, tem outros requisitos também da justa causa, mas esse eu acho mais interessante. Um outro também é da proporcionalidade. Sim. Você não pode estar até previsto na lei. Isso aqui é uma coisa interessante. Pode estar previsto na lei como motivo da falta grave, mas tem que ser proporcional ao fato. Eu sempre dou o exemplo do sujeito que fuma, viciado em cigarro. Ele está num prédio um prédio de salas, um lugar que não pega fogo de jeito nenhum. Ele tira o cigarro, e é proibido fumar no ambiente. Ele tira o cigarro, o empregador olha e fala, você está dispensado por justa causa. Aí vem a pergunta, foi proporcional ou não? Agora, vamos mudar agora a história. Eu sou frentista, num posto de gasolina, viciado em cigarro. Estou assim, sem prestar muita atenção, esperando, acendo o cigarro do lado da bomba de gasolina. Foi proporcional ou não? Se meu empregador olha para mim e diz, você está dispensado por justa causa. Então tem que ser proporcional. Entendeu? Você tem um uniforme, eu te forneço um uniforme. Aí tem um buraquinho desse tamanho do uniforme. E no contrato diz que você tem que manter o seu uniforme lavado, sem nenhum tipo de dano. Uhum. Aí tem aquele buraquinho pequenininho. Aí o empregador chega para você e fala, estou te dispensando por justa causa. Agora vamos mudar a história. O uniforme, ele é EPI. Você trabalha no laboratório de análises clínicas e aquilo ali evita de você se contamine ou contamine a roupa que está por baixo. Aí vem a pergunta, é proporcional ou não? Então, a justa causa, o juiz vai olhar isso tudo. A previsão legal, a proporcionalidade, o fato, né, a imediatidade e outros requisitos também que existem. Já que a gente falou sobre o uniforme aí, agora tem que ser a pergunta clássica. Quem é que tem que fornecer o uniforme do empregado? O empregador. Qualquer profissão. Qualquer profissão. Não importa o que se você trabalhar porque isso costuma muito acontecer. A pessoa trabalha numa loja de grife no shopping. A primeira coisa que a loja chega quer fazer o quê? Olha, use essa roupa para ficar aqui na loja atendendo os clientes, a roupa da loja. Mas eu vou vender a roupa para você. Não, se você quer que eu use a roupa, você tem que fornecer a roupa. Aquilo ali é uniforme. Tá? Pode ter a discussão, mas eu estou vendendo, pode ficar para ela, mas ela vai querer, ela está sendo obrigada a comprar. Ela vai querer? Será que ela vai usar aquele uniforme depois de ficar usando durante a semana toda, 8 horas por dia, está com raiva já daquela roupa? Ela vai usar mesmo aquela roupa para sair? Né? Então, quem fornece o uniforme é o empregador. E ainda vou te dar mais uma informação que foi incluída agora com a reforma trabalhista, né? Que era uma coisa que se discutia muito na Justiça do Trabalho. Quem lava? Quem lava. Quem lava? Quem é o responsável pelos custos? Quem é responsável pelos custos é o empregado. Se você tem um uniforme e leva o uniforme, e o uniforme pode ser lavado, assim, na máquina de lavar, como qualquer outra roupa da sua casa, o custo é seu. Agora, se o uniforme precisa de algum tipo de higienização específica, especial, aí é do empregador. Então, foi colocado. Ainda tem uma outra coisa interessante também de uniforme, que também era algo que se discutia muito na Justiça do Trabalho. Se eu boto algum tipo de propaganda no uniforme, eu tenho direito a receber um pedacinho daquele valor pago de propaganda? Eu tenho? Não. Agora está
está determinado pela lei. O empregador pode botar o que quiser no uniforme. Claro que mantendo a dignidade da pessoa, do trabalhador. Também não pode ser qualquer tipo de fotografia, desenho, nome que vai botar mas ele pode colocar sem problema nenhum. Mandar botar bonezinho com nome, a roupa toda cheia de propaganda, e o empregado não tem direito a receber valor nenhum daquela propaganda que o empregador recebe. Então, isso eram duas coisas que se discutia muito na Justiça do Trabalho, e aí a reforma trabalhista veio para isso, né? Para tentar tirar essa dúvida e desafogar a justiça, né? Prof, eu não sei se a gente conversou sobre isso, mas eu acho que é interessante falar. O que um trabalhador pode fazer se achar que foi demitido por justa causa, de forma injusta? O que ele pode fazer? Olha, de forma justa ou de forma injusta, é aquele negócio. Na justiça, você apresenta o pedido que você acha certo. É aquele negócio, para você, está certo. O juiz é que vai dizer se está certo ou não. Porque muitas vezes acontece. Você acha que aquilo ali foi injusto, mas foi justo. É o que acontece quando chega o cliente lá no escritório da gente. Quando o cliente vem e conta a história dele, ele conta uma história longa que não tem nada a ver. Que a gente é obrigado a chegar para ele e falar, olha, isso não é por aí. Mas às vezes tem um negocinho que ele achava que não tinha importância nenhuma, que eu falo, mas isso é importante. Aqui você tem direito a receber uma indenização, por exemplo. Então é a mesma coisa, na justiça você pode apresentar, o advogado tem que fazer essa depuração, mas você pode apresentar o que você quiser. Muito bem. Quando o empregador dispensa o empregado por justa causa, o empregado, quando move a ação judicial, ele pode simplesmente dizer o seguinte, não fiz, só, mais nada. Este fato não aconteceu. Esta consequência não aconteceu. Só isso. Por quê? Porque o ônus da prova é do empregador. É o empregador que tem que chegar e provar que o empregado cometeu a falta grave. Por isso que tem muito empregador que prefere dispensar sem justa causa para não correr o risco da discussão judicial. Porque, na pior das hipóteses, vai pagar o advogado. Na pior das hipóteses. Né? Para o advogado dizer que a justa causa, e provar, né? Eu já consegui convencer que a justa causa foi justa, foi correta, que aconteceu realmente. Entendeu? Mas o que resta é ir para o Justiça do Trabalho, negar, dizer que não fiz e provar. No caso, fazer a conta-prova. Porque a prova é do empregador. O empregador é que tem que provar que aconteceu a justa causa. Por isso foi aquilo que a gente conversou mais cedo, né? Que se eu fui dispensada por furtar, mas não tem nenhuma prova, e ele achar um vídeo meu brigando, não vai funcionar, porque o motivo que ele colocou lá na minha dispensa foi que eu estava furtando o caixa. Isso, exatamente, vai jurar. Agora, é interessante que você falou do furto e tal. A grande pergunta que se faz o legislador, ele tem possibilidade de prever todas as hipóteses de justa causa? Não. Mesmo se ele pudesse fazer isso, imagina quantas páginas ele ia colocar na CLT só de motivo de justa causa. Então, o que o legislador fez? Ele colocou uns motivos que eu vou chamar de genéricos. Ou seja, você vai pegar o caso concreto, o fato, e você vai incluir na hipótese genérica da CLT. Vou dar um exemplo muito fácil de entender. Furtar é motivo de justa causa? Com certeza, né? Você procura na CLT, você não vai achar. Tem. Não. Apresentar documento falso, atestado falso, que um dia vira 10 com uma facilidade tremenda. Sim. Né? O atestado médico falso é motivo de justa causa? Acha na CLT, você não vai achar. Mas na CLT, é o primeiro motivo de justa causa do empregado, improbidade. O que é improbidade? É falta de honestidade, a pessoa desonesta. Furtar não é desonestidade, apresentar documento falso não é desonestidade, mentir não é desonestidade, você dizer que está doente e ir para o churrasco, né, da firma lá, ou dos colegas, não é desonestidade. Eu não sei se você sabe, tem empresa que tem um empregado só para olhar, como é que é o nome? Rede social. É mesmo? Só para olhar a rede social. Aí, galera, se botar o atestado mentiroso, não vai pra praia não, viu? Exatamente, é o que acontece. O sujeito vai tirar foto na praia, comendo acarajé e uma cerveja. E ligou para o empregador com aquela voz do túmulo. Estou doente, não consigo nem respirar.
Mas quando chega lá na rede social, tá ele lá, tomando cerveja, comendo acarajé e não dá certo, né? E tem, mas não toda empresa. Normalmente são empresas já maiores, com número de empregados com um número bem grande de empregados. Eu tive já, inclusive, eu sei disso, porque eu já tive uma aluna que ela fazia isso o dia todo, olhar a rede social dos empregados. Ela era contratada para isso. Isso é genial, sério. Eu lembrei agora de um caso que eu vi nas redes sociais de uma pessoa que estava doente e ela saiu de casa para comprar remédio e, por azar dela, o chefe dela viu ela na rua e demitiu por justa causa. Nesse caso, a Justiça do Trabalho falou que não foi uma dispensa justa, porque ele estava indo comprar remédio. Então, ele não estava na praia e tudo mais. Tipo, tem algumas... tem que ser proporcional também nesse caso, né? Porque você pode não conseguir trabalhar até para não infectar os próprios colegas, se for uma doença infecciosa. Você pode não trabalhar por causa daquela doença, mas você pode andar. Qual é o problema? Nenhum. Você pode ir passar para um lado, para o outro, ir na casa de alguém ou ir num comércio, uma coisa. Tem que saber qual foi o motivo que levou aquele empregado a não poder ir trabalhar. Não simplesmente assim, não foi trabalhar, tem que ficar encarcerado em casa. Não. Tem que fazer essa verificação. Maravilha. A gente já conversou, né, sobre as situações que a justa causa pode ser anulada. Então, vamos passar agora para algumas outras questões. Veja bem, como eu falei, o empregado, ele pode... São vários os motivos de... Por exemplo, não fiz. Sim. Por exemplo, não fui eu que fiz. Aconteceu. Sim. Eu não disse que não aconteceu. Aconteceu. Mas não fui eu que fiz. Ou eu posso dizer, não aconteceu. Você está me imputando uma responsabilidade de algo que não existiu. Você pode dizer também que a consequência informada pelo empregador não aconteceu. Eu fui imprudente no volante, sou motorista de caminhão, fui imprudente no volante e eu causei a quebra da suspensão do caminhão. Não aconteceu. Ou não aconteceu nessa imprudência específica. Não aconteceu na quantidade, né, informada pelo empregador. Na verdade, eu não acabei com a suspensão, eu só estourei o pneu. Porque são coisas diferentes, entendeu? Porque até ele vai pedir para que você pague o prejuízo, que é possível também. Então, e tudo isso você pode discutir na justiça do trabalho, entendeu? Quando você vai discutir que foi dispensado por justa causa. Ou simplesmente pode dizer, não fiz. Outro processo que chamou bastante atenção aqui na Bahia, eu não sei, esse eu realmente não sei se o senhor acompanhou, que foi um trabalhador que pediu indenização porque o próprio cachorro dele mordeu quando ele estava fazendo home office. Home office, você ouviu? Não. Pois é, isso aconteceu aqui no TRT da Bahia. E aí eu quero saber, falar um pouco sobre esse processo e discutirmos como é que a pessoa deve buscar a justiça do trabalho. Porque, tipo assim, nesse caso, foi um pouco absurdo o próprio cachorro dele ter mordido e ele procurar a justiça do trabalho para o empregador indenizar. Olha só, porque você trabalha em casa, não quer dizer que tudo que acontece dentro da sua casa é acidente de trabalho. O acidente de trabalho ocorre dentro de casa no home office? Ocorre, mas tem que ocorrer no momento da realização da atividade. Entendeu? No momento da realização da atividade. Então, aí, por exemplo, doença ocupacional, ela se equipara sem trabalho. Vamos supor que você está de home office e você pega uma doença ocupacional, aquele que em razão de você digitar muito. Ler? Em razão de você digitar muito. Pronto, estava dentro de casa, mas foi uma doença ocupacional equiparada ao acidente de trabalho. Agora, se seu cachorro te morde na hora que você está na cozinha fazendo seu almoço, isso não tem nada a ver com o trabalho. E se eu estivesse trabalhando? E o cachorro morder também não tem nada a ver com o trabalho. Não tem nada a ver com o trabalho, porque você deveria... O grande problema é esse, que as pessoas, por estarem trabalhando em casa, acham que tudo é permitido. Não é. Você tem que guardar o mesmo formalismo que você tem trabalhando no escritório, você tem que trabalhando em casa. Então, no escritório, você trabalha com gato trepado em cima do teclado, que acontece muito, o pessoal tira foto, né? Sim. Olha quem veio me fazer companhia, tira foto do gatinho com a cara assim. Isso atrapalha. Pô, o cachorro pode ficar assim do lado, né? Mas ele sabe que o cachorro tem um problema qualquer, um cachorro muito ativo, gosta de brincar e tal.
É óbvio, ele não deixa o cachorro entrar no lugar onde ele está trabalhando. Isso tem que ser, tem que também ter um bom senso do empregado. Então, não é tudo que acontece dentro de casa que pode ser considerado sem trabalho. Tem que ser no momento da atividade. Tem que ter alguma vinculação com a atividade, entendeu? E não simplesmente isso. Vou lá fazer almoço, escorreguei na cozinha quando eu fui fazer almoço. Entendeu? Aí é ou não é acidente de trabalho? Alguns podem até dizer que sim, né? Porque tem aquela do... É acidente de trabalho quando você vai do trabalho, vai para o almoço e volta. Aí você pode até apresentar tese assim, dizendo, mas isso daí se equipara àquela situação. Eu sempre informo assim aos meus alunos o seguinte, que o direito do trabalho não é um direito de regra, como é o direito civil. Você pega o direito civil, ele é todo de regra. O contrato tem que ter isso, isso e aquilo. Se não tiver, a consequência é essa. No direito do trabalho, o que importa são os fatos, a análise dos fatos. O que aconteceu? Você tem requisitos. Dentro desses requisitos, você pode ter milhões de fatos diferentes. Sim. Na mesma situação, você pode ter milhões de fatos diferentes. E aí? É ou não é acidente de trabalho? Você pode chegar e dizer que sim, você pode defender esse posicionamento, entendeu? Mas, para a sua pergunta, em regra, por isso que eu sempre gosto de falar em regra, né? Em regra, o que acontece dentro de casa para ser acidente de trabalho tem que ser vinculado à prestação de serviço. O massa do direito do trabalho, prof, é que é o famoso depende, né? Quando vai lá no escritório, e aí, doutor, causa ganha? Eu sempre digo o seguinte, se o advogado chegar para você e falar causa ganha, fuja desse advogado. Porque o advogado não pode, a nossa atividade é uma atividade meio. Eu não posso dizer qual é. Eu posso dizer o seguinte, nós temos grandes possibilidades, a prova está boa, a argumentação, tal. Agora, será que o juiz vai concordar comigo? Será que a testemunha vai aparecer no dia da audiência? É isso também, né? Hoje mesmo, meu sócio está fazendo a audiência. A audiência será 8h50. Ele me manda a mensagem mais ou menos 8h45. A testemunha não apareceu e vai começar na hora. Ai, meu Deus. A testemunha chegou assim, já em cima do laço já. Mas se não aparecer, a testemunha. E se o reclamante entende errado a pergunta do juiz e responde errado também, o juiz acha que confessou um negócio totalmente diferente que aquilo que está sendo discutido no processo. Então você não pode dizer que é causa ganha. Você pode dizer o quê? Não, isso tem grande possibilidade, nós precisamos dessa prova, vou argumentar da melhor maneira possível, vou verificar tudo se eu tenho direito. Agora eu não posso dizer duas coisas, qual o resultado e quanto tempo vai demorar. É outra coisa que as pessoas querem saber. Doutor, demora quanto? Quanto tempo demora? Eu falei, não sei. Não sei quanto tempo demora. Pode demorar um mês, como pode demorar um ano, como pode demorar 10, não sei. Vai depender de muita coisa. Por isso que a perguntinha rápida é cobrada pelos advogados, né, professor? Porque tem que estudar, ver o caso direito. Porque não é só uma petiçãozinha, não é só uma petiçãozinha. Né? Para você saber o que colocar naquela petição, você estuda muito, você analisa, você faz pesquisa. Eu não simplesmente chego e vou escrevendo. Antes de começar a escrever, eu vou analisar o que aconteceu, vou analisar os documentos, as provas, eu vou analisar o que o judiciário tem entendido a respeito sobre aquilo. Né? Se aquilo ali, mesmo não sendo entendido pelo judiciário, se eu posso apresentar uma tese diferente, nada impede. Contanto que você não apresente uma tese enlouquecida, você pode chegar e argumentar. Tanto que agora mesmo o TST, há pouco tempo, ele lançou vários temas, né, vinculantes de matérias que antes estavam sedimentadas e simplesmente o TST mudou o entendimento total. Como é o caso, por exemplo, só para dar um exemplo, é o caso do acidente de trabalho, que antes se considerava que o acidente de trabalho você só tinha direito à estabilidade depois que terminava o benefício previdenciário. Era essa, inclusive, a previsão legal, né? Era esse o entendimento. Agora não, mudou o entendimento há pouco tempo. Maio agora mudou o entendimento numa decisão vinculante que basta ter tido o acidente de trabalho. Se você teve acidente de trabalho, mesmo que não tendo havido a concessão do benefício, você tem direito à estabilidade. Entendeu? Então, tudo são teses que você pode levantar. Hoje pode não ser aceita, amanhã pode ser que seja. Quem sabe? Voltando ao home office. Vamos ao home office.
O empregador é obrigado a dar os instrumentos de trabalho de quem está fazendo home office? Todo instrumento de trabalho quem tem que dar é o empregador. Mas, e aí vem a reforma trabalhista mais uma vez, a reforma trabalhista, ela aumentou a possibilidade de negociação. Então, você pode negociar a hora da contratação. Então, nessa negociação, você pode deixar determinado de quem é o bem, o computador, ou o que seja, quem é que vai pagar os custos e tal. Mas, se não tiver nada previsto, quem vai pagar é o empregador. Ele é que é o responsável pelo pagamento, tanto do material como dos custos. Maravilha. Tá? Bora lá, agora umas outras perguntinhas. A gente já falou bastante sobre demissão de dispensa por justa causa, Isso. a gente aprendeu hoje. Viu? Vamos falar de outras perguntinhas. Quais são os principais desafios do direito do trabalho na atualidade, especialmente após a reforma trabalhista? Olha, a reforma trabalhista ela alterou bastante a CLT. Foram mais de 200 artigos alterados na reforma trabalhista. A reforma trabalhista ela foi o primeira norma, a primeira lei que não seguiu aquela regra, beneficiar o empregado. Porque no momento que a reforma trabalhista ela foi criada, o empregado era o grande causador dos problemas econômicos do Brasil, né? Era a bola da vez. Se tinha algum problema econômico do Brasil, quem era o problema? Era o do empregado. Por quê? Porque ele custava muito. Se ele custava muito, o bem também, né? O bem e o serviço também eram caros, sendo caros, e aí a bola de neve da economia. Então, o que eles fizeram? Fizeram uma reforma trabalhista a toque de caixa, foi uma coisa assim feita rápido, diminuindo os custos, responsabilidades, consequências para o empregador. Para o empregador. Então, são várias as hipóteses que são totalmente prejudiciais ao empregado, pelo menos analisando o que acontecia anteriormente. Sim. É totalmente prejudicial ao empregado. Só vou dar um exemplo simples. A homologação. Eu acho que todo mundo já ouviu a homologação. Quando você terminava o contrato de trabalho com mais de um ano de serviço, você tinha que homologar. Na verdade, era uma assistência. Ou no órgão do Ministério do Trabalho, ou no sindicato, normalmente no sindicato, onde ele ia te assistir. Porque qual é o conhecimento técnico que o empregado tem? Nenhum. Ele não sabe qual é o direito dele, ele não sabe se está certo, se está errado, se estão pagando certo, se estão pagando errado. Então você levava isso lá no sindicato, ou órgão do Ministério do Trabalho, você levava lá, ele olhava aquela rescisão e dizia, isso aqui está errado, faltou esse aumento salarial, faltou te pagar isso, o seu fundo de garantia está faltando isso, esse documento não te entregaram. Hoje, não é mais obrigatório. Antes era obrigatório. Agora não é mais obrigatório. Agora o empregado vai aonde? No RH. Ele e o responsável pelo RH. Então, assina aqui, toma aqui e acabou o problema. Se o empregado quiser, contrate o advogado para discutir na justiça. Já está criando um ônus para o advogado, para o empregado. Que esse ônus poderia não existir quando era na CLT antiga, né? Agora, vou dar só um exemplo aqui, como é que esse negócio da homologação acaba prejudicando o empregado. Eu não vou generalizar, mas a gente sabe que tem gente que gosta de ganhar de todas as maneiras, né? Tem aquele negócio da lei do gesto, como é que é a lei do gesto mesmo? Eu gosto de me dar bem em tudo, alguma coisa assim. Aí o empregado me levou o termo de rescisão. Quando ele me levou o termo de rescisão, eu observei que o termo de rescisão, eles incluíram uma linha no termo de rescisão. Qual era a inclusão da linha? Estou pagando neste ato, em dinheiro, as verbas rescisórias. O cara assinou. Quando o empregado assina, o que ele está dizendo? Recebi o dinheiro. Só que eles não pagaram para ele. Geraram para ele e falaram assim, olha, eu vou depositar na tua conta até o final do dia. E não depositaram. Aí houve a reclamação trabalhista, pedindo o pagamento dessas verbas rescisórias, mais a multa por não ter pago no prazo. Aí ele falou assim, não, paguei, olha lá. Olha o termo de rescisão aqui escrito. Recebi em dinheiro nesta data. Então, se fosse a assistência, a homologação do sindicato, eles eu acho que até iria coibir. Porque o empregador saberia que alguém
com conhecimento e olhar aquilo. Sim. Mas agora que é só o empregador e o empregado no RH, então, já viu que é terra de ninguém ali. Então, são várias hipóteses, várias hipóteses onde a reforma trabalhista ela prejudicou o trabalhador. Como o teletrabalho, já voltar para o teletrabalho, que é o nosso agora home office. É onda. Eu, particularmente, eu não gosto de teletrabalho. Para mim, eu não sei trabalhar em casa. Em casa, tem vários chamados. É o chamado da cama, é o chamado da comida, é o chamado da televisão. Eu não consigo trabalhar em casa, eu só consigo trabalhar no escritório. Meu sócio já gosta de trabalhar em casa. Aí você entra assim, é um negócio inusitado, assim, meio estranho, porque está ele numa tela da televisão, na casa dele, só para eu ver. Porque eu preciso falar com ele rápido, não é só mandar mensagem. Sim. Então é ele na casa dele e eu no escritório, porque eu só trabalho no escritório. Ele trabalha no escritório também, tá? Mas ele gosta de trabalhar em casa, ele trabalha bem em casa. Eu não consigo trabalhar em casa. É aquele regime híbrido, né? Um dia vai, outro dia... Eu vou todos os dias, porque eu não sei trabalhar em casa. Não sei. Só mesmo se for assim, obrigado. Essa semana eu tinha um prazo para fazer e tinha que ir para casa. Porque tinha um problema lá de alguém ia lá em casa para consertar alguma coisa. E eu tinha que estar em casa. E eu tinha que fazer o prazo. O que eu fiz? Levei o notebook para fazer o prazo. Mas não é a mesma coisa. O escritório, o senhor se concentra mais, né? Não, além de concentrar mais, você tem tudo lá à mão, né? E além do mais, eu peguei o costume de trabalhar com milhões de telas na frente. Então, joga alguma coisa em cada tela. Né? E quando você tem uma tela só na sua frente, parece que está faltando alguma coisa. Aquele negócio fica passando tela, passando outra tela para lá. É mara. Então, Principalmente quando tem três assim, você bota uma petição aqui, o contrato cá, aí você está escrevendo. Você compara uma coisa com a outra, é muito melhor, muito melhor. Muito bom. Mas o pessoal gosta. Eu também, eu gosto. Mas não, mentira, eu gosto de vir para a redação, viu? Eu acho bacana essa interação na redação, né? É muito bom. O home office está regulamentado no Brasil? Como é que está acontecendo? Só quando aparece algum caso? Não, o teletrabalho está previsto na CLT. Né? A reforma trabalhista também colocou o teletrabalho na CLT. Interessante. Tá? E o teletrabalho, ele é um trabalho normal, como se você estivesse trabalhando dentro do estabelecimento do empregador. Agora tem o problema da hora extra, né? Porque para você ter hora extra no teletrabalho, tem que ter a possibilidade do empregador controlar a tua jornada, de alguma maneira. Ele controla pelo computador, alguma forma de controle ele tem que ter. Porque se ele não tiver controle, ele não paga hora extra. Então você pode trabalhar 4 horas por dia, como pode trabalhar 12, contanto que você cumpra, né, as suas tarefas, as suas atividades de forma correta. Falando em hora extra, professor, é obrigatório pagar a hora extra ou pode ter outra forma de resolver essa situação da hora extra? A primeira coisa que a gente pergunta posso mudar um pouquinho a sua pergunta? Com certeza. Pronto. A pergunta é, o empregado é obrigado a fazer hora extra? Não. Não. Salvo. Esse salvo que todo mundo se dá mal. Porque o empregado, ele foi contratado para trabalhar aquela jornada. Ok. Mas, quem é que ele é contratado de trabalho? Ninguém. Ninguém. Lá no RH eles te mostram um monte de documento, assina aqui, assina aqui, assina aqui. E isso é o costume de todos, não é só no emprego, no banco. No banco também. Lugar, quem é que vai ler aquela letrinha pequena? Lugar. Eu ontem mesmo fui botar uma caixa no correio, me deram 5 vias de alguma coisa para assinar. Eu li, não, saí assinando tudo. Mas enfim. Aí lá dentro desse contrato tem uma cláusula que diz o seguinte, é um acordo de prorrogação. Você concorda em trabalhar diariamente até 2 horas extras. Se você fizer esse acordo de prorrogação, aí você é obrigado a trabalhar. Então, quem é que lê? Ninguém. Mas está lá escrito, acordo de prorrogação de até 2 horas. Entendeu? Então, o problema da hora extra começa por aí. Você é obrigado a fazer hora extra? Não. Ainda tem, a própria CLT prevê que em algumas situações você é obrigado a fazer hora extra, mesmo não querendo, mesmo não havendo acordo de prorrogação. Por exemplo, quando a tarefa tem que ser terminada, sob pena de causar um prejuízo ao empregador, perecer algum bem, aí você é obrigado a continuar trabalhando naquela situação. Então, a hora extra, ela não é obrigada. Você não é obrigado a fazer hora extra, salvo nesses... Esse acordo. Agora,
Todas as vezes que você fizer hora extra, mesmo além da previsão legal, porque a CLT ela prevê que você pode fazer até 2 horas diárias. Né? Mas eu fiz 4. Quantas horas eu vou receber como extra? 4. Mesmo a lei só prevendo 2 horas. Eu fiz 6. Quantas horas eu vou receber? 6. Então, todas as vezes que você trabalhar além da jornada, ou além da jornada ou antes da jornada também. Vamos supor que eu tenho que entrar 7, cheguei 6. Saí no horário normal. Já tem 1 hora. Eu entrei 7, era até 18, vamos supor, fiquei 19. Também é 1 hora. Então, todas as vezes que você trabalhar além da jornada, ou você não tiver o gozo do intervalo, o empregador tem que pagar com adicional. Tem que pagar com adicional de no mínimo 50%, que é o que está previsto na Constituição. Pode ser mais. Pode ser previsto no contrato, você é um empregado, que aquele empregador quer você. Ele quer que você trabalhe para ele de qualquer maneira. Então, ele faz um contrato absurdamente bom, maravilhoso. Pode ter 500% de hora extra, ótimo. Como pode ter na norma coletiva. A norma coletiva é aquela norma criada dentro da categoria, com os sindicatos. Quanto mais forte o sindicato, a categoria, não o sindicato, a categoria, quanto mais forte a categoria, maiores são as vantagens. Então, tem categoria, como categoria de comerciários, você já vê norma coletiva com 150% de hora extra, 200%. Então, o mínimo, 50%. O máximo, aí o céu é o limite. Mas e as empresas que não pagam hora extra e fazem, tipo, banco de horas? Isso pode? Não. Aí é um negócio chamado compensação de jornada. A compensação de jornada é prevista na Constituição. A Constituição até prevê que a compensação de jornada teria que ser através de negociação coletiva e tal, mas lá vem a reforma trabalhista de novo, e a reforma trabalhista, ela permite a negociação individual. Sim. Tanto a individual como coletiva, para fazer essa compensação de jornada. Então, nós temos 2 tipos de compensação de jornada. Uma é quando você não trabalha num dia específico, tem um feriado, alguma coisa dessa, aí o que você faz? Esse dia que você não trabalhou, você ganha. Mas você vai compensar esse dia em outro, vai colocar mais 1 hora por dia. Essa 1 hora você não ganha como extra. Por quê? Porque você já ganhou sem trabalhar. Então, você ganha sem trabalhar e não ganha trabalhando. Isso é a compensação. Tá? Agora, tem o banco de horas. O banco de horas, você não ganha, não recebe hora extra, mas você recebe folga. Você recebe folga. Tá? A CLT, aí você tem um prazo máximo de tempo para conceder essa folga, o prazo máximo. Se você não conceder a folga desse prazo máximo, você tem que pagar como extra. E onde é que está esse prazo máximo? Está na CLT, 6 meses, então não pode ser acima de 6 meses, mas nas normas coletivas tem norma que prevê 2 meses, tem norma que prevê 3, 4, para baixo pode prever, para cima não, que aí seria o limite máximo para você dar a folga. Tá? E essa folga também fica a critério do empregador, quando é que ele vai conceder essa folga. E ele pode não conceder? Aí ele paga como extra. Da mesma forma, você tem lá o saldo no banco de horas. Eu tenho 100 horas. Meu contrato acaba aqui. Meu empregador, nas verbas rescisórias, ele vai ter que pagar essas horas do saldo do banco, como extra. Nossa, direito do trabalho tem bastante coisa para falar, né? Já tenho algumas dúvidas dos leitores, já surgiu várias dúvidas minhas aqui também. Eu vou te dar um exemplo, foi interessante, eu já participei, né, desse processo. O sujeito tinha um banco de horas enorme, mas enorme. E o empregador queria mandar ele embora. Só que o empregador, para mandar ele embora, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que pagar as horas extras dele, né? Mas era muito hora extra. Não era para você entender a quantidade de horas extras que o cara tinha, não. Aí o que o empregador fez? Ele deu 1 ano de folga. Botou o cara sem trabalhar, 1 ano de folga. E aí o que ele fez? Ele parcelou o pagamento, porque ele tinha que pagar de uma vez, agora ele pagou em 1 ano. O sujeito não trabalhou, mas recebeu o salário dele bonitinho. Mas tem um problema. Qual o problema? Ele não pagou o adicional de hora extra. Porque aquilo tudo já era hora extra. Então, ele ter pago a hora normal, tudo bem, não fez mais que a obrigação dele. Mas ele esqueceu de pagar, esqueceu de pagar o adicional de hora extra. E isso foi discutido no processo.
Então, ele recebeu 1 ano de adicional, não da hora inteira, só do adicional. Então, ele recebeu 1 ano de adicional de hora extra. Aí, quando ele voltou, o empregador mandou ele embora. Né? Né? Era um pouquinho caro. Mas foi interessante. Eu achei interessante, porque de vez em quando aparecem umas discussões dessa, de coisas que você nunca pensou, né? Você tá, meu Deus do céu, como é que o sujeito deu 1 ano, né? Parece uma coisa, né? De outro mundo, 1 ano de folga. Assim, num primeiro momento, parece uma coisa legal, né? Eu ia amar. Você ficar 1 ano em casa recebendo para não trabalhar. Mas só que você tem lesão. Esse é que é o problema. E o empregado, ele não tem como identificar essa lesão. Ele só vai identificar se levar para o advogado. O advogado que vai ver. Mas faltou isso, só tem direito a isso, aquilo. Agora eu vou fazer as perguntas dos leitores para o senhor. Eu separei 5 perguntinhas. Sim. E aí eu vou falar agora. Estou fazendo diária tem 7 meses, mas minha carteira não foi assinada. E agora? Esse é que é o problema. As pessoas não sabem que você tem... Se ela falou diária, deve ser doméstico, né? Que existe o empregado doméstico e existe o diarista. São coisas diferentes. O empregado doméstico, ele é disciplinado pelo artigo 7º, parágrafo único da Constituição Federal e pela Lei Complementar 150. Ali, você tem todos os direitos do doméstico. O doméstico trabalha para a família, naquelas atividades domésticas, etc. O diarista faz a mesma coisa. Ele trabalha para a família, atividade doméstica, só que o diarista não é empregado. Por que o diarista não é empregado? Porque a CLT, a Lei Complementar 150, isso daí já era algo que já era determinado e julgado na Justiça do Trabalho. A Lei Complementar 150 diz o seguinte: se você trabalhar até 2 dias, você é diarista. Se você trabalhar mais de 2 dias, você é doméstico. Então, se essa pessoa que diz que faz diárias, se ela, dentro da semana, ela faz até 2 diárias, ela não é doméstico e não tem direito à carteira assinada, não tem direito a nada. Agora, o que acontece muito também, o que é? Você trabalha todos os dias, o sujeito te paga a diária e não te dá os direitos. Então, se você trabalhar mais de 2 dias como diarista para uma família e eles não te assinam a carteira como empregada doméstica, aí está errado. Aí você tem todo o direito de discutir judicialmente. Mas a primeira coisa que tem que ter na cabeça é isso. Diarista, até 2 dias por semana, diarista não é doméstico. Agora é sobre férias. Como pode ter 1 ano e só tirar perto de vencer a outra? Não entendi. Eu acho que está tudo simples. Entendeu? Eu entendi. Isso é uma dúvida, porque as pessoas não entendem o seguinte. Porque todo mundo chega e fala assim: a pessoa tem direito a férias a cada 12 meses, não é isso que as pessoas falam? Só que esquece, ou não sabe, que as férias têm 2 períodos. Tem um período aquisitivo e um período concessivo. Cada um deles com 12 meses. Então, o primeiro ano de trabalho, vamos botando que fica mais fácil, né? O primeiro ano de trabalho, você só trabalha. Por quê? Porque para você adquirir o direito às férias, você tem que ter 12 meses de trabalho. Então, esse é o quê? É o primeiro período aquisitivo. Quando termina esse primeiro período aquisitivo, vai iniciar o quê? Um primeiro período concessivo. O empregador agora tem 12 meses para te conceder as férias. Só que você já começou o quê? O segundo período aquisitivo. Então, só no primeiro ano de trabalho é que você não tem férias. A partir do segundo ano de trabalho, você vai ter férias do período anterior. Então, as pessoas acham, eu estou terminando meu ano e estou tirando... Não, você está tirando férias do ano anterior. Sempre você tira férias do ano anterior. Porque é período aquisitivo e período concessivo. Essa é a dúvida das pessoas. Ainda nessa questão da férias, teve uma outra leitora que perguntou assim: a empresa pode decidir quantos dias de férias posso tirar e quando? E quando é do empregador. O empregador que diz quando a pessoa vai tirar? Porque o empregador é que sabe quando é que ele vai poder prescindir daquela força de trabalho. Mas aí lá na minha empresa passa uma listinha onde o empregador pergunta qual é o período que você quer tirar férias. Mas ele não é obrigado a acompanhar aquela listinha. É para dar uma ideia na hora dele decidir. Agora, quem determina o período de férias, a data, é o empregador. E a quantidade de dias também?
Aí que tá. Quantos dias o empregado tem de férias? Fazer uma pegadinha contigo. 30? Isso é o que todo mundo responde, mas tá errado. É até 30. Que isso, prof? Não, me desliga as câmeras aí. É até 30. Porque quando você responde 30 dias, quer dizer o quê? Eu não posso ter menos de 30 dias de férias. Só que eu posso. Eu posso ter até 30 dias de férias. O que que vai determinar quantos dias eu vou ter de férias? As minhas faltas não justificadas naquele período aquisitivo. Naquele período de 12 meses que você adquire as férias. Então, o empregador, ele vai olhar lá no período aquisitivo. Quantas faltas a pessoa teve sem justificativa? 2, 3, 5, 10, 20. Aí tem uma tabelinha na CLT, tem uma tabelinha na CLT que diz, de tantas a tantas faltas, tantos dias de férias. De tantas a tantas faltas, tantos dias de férias. Então, existe essa tabelinha. Então, a própria lei determina. A coisa boa agora, coisa boa. Coisa boa agora para os empregados é que os empregadores normalmente não fazem esse controle. Por isso que eu estou mandando desligar as câmeras, por favor. Simplesmente eles dão 30 dias de férias, mas ele pode... e o pior que a falta é não justificada gera vários reflexos. Você não recebe o dia trabalhado, você não recebe o repouso semanal remunerado, ainda tem um reflexo nas férias, quando você falta sem motivo. Então... Quem vai determinar o número de dias de férias não é o empregador. Não é o empregador. Vai ser a lei, dependendo das suas faltas não justificadas. Agora, vem a reforma trabalhista de novo. Você já viu tudo que eu falo é reforma trabalhista, né? Cancela essa reforma aí. Eu também acho. Reforma trabalhista de novo. Antes da reforma trabalhista, o empregador... nas férias individuais, porque tem férias individuais e coletivas. Nas férias individuais, o empregador, ele só podia fracionar as férias se houvesse um motivo excepcional que fizesse que aquelas férias fossem fracionadas. Agora mais não. Agora basta... Só falar, eu quero 10 dias em março, eu quero 20 em dezembro. Isso. Já foi. Ele pode fracionar as férias. Agora, tem um limite. Tem um limite. Não é assim, vou te dar 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias, não. Tá? A CLT, ela prevê a quantidade máxima de frações, né, de períodos, e também o número de dias. Mínimo, máximo, entendeu? Para pelo menos botar uma regrinha nisso, né? Mas o empregador pode fracionar. Teve mais uma perguntinha aqui sobre hora extra. Tem limite de carga horária para a hora extra? 2 horas extras. Apenas? Pela previsão legal, até 2 horas extras. Esse aqui é interessante. Fazer mais de uma função é dever do trabalhador? Isso é uma coisa muito interessante. Porque você tem 2 coisas diferentes. Desvio de função e acúmulo de função. O que é o desvio de função? Fui contratado para ser advogado... E eu trabalho como contador. Isso é desvio de função. Fui contratado como advogado e trabalho como contador. Isso é acúmulo de função. Você é obrigado a trabalhar dentro da atividade que você foi contratado. Eu posso dizer não, sem entrar naquela discussão. Mas aí eu vou te mandar embora. Isso é outra coisa. Eu posso dizer não. Eu fui contratado como advogado, sou contador, tenho CRC, tudo direitinho. Aí o empregador chega para mim e fala, você vai fazer o balanço da empresa. Eu falo, não vou. Eu fui contratado como advogado. Posso fazer isso sem problema nenhum. E se eu fizer os 2? Aí tem um acúmulo. Aí você tem os 2. Tá? Mas o que eu estou falando isso? É que no caso do acúmulo e do desvio, tem que ser 2 atividades totalmente diferentes. Porque o juiz do trabalho, quando for analisar isso, por isso que é um pedido muito difícil. Muito difícil. O juiz do trabalho, quando for analisar isso, ele vai verificar se dentro da atividade contratada, do cargo contratado, você poderia fazer várias atividades. Um exemplo, você foi contratado como serviços gerais. Só está isso lá. Você foi contratado como serviços gerais. Serviços gerais, você pode fazer várias coisas, né? Só que tinha uma moça contratada como serviços gerais e todo dia ela só fazia uma coisa. Ela limpava o lobby da empresa. Só isso. Limpava o lobby da empresa. Um belo dia, o supervisor dela chegou e falou assim, hoje, além do lobby, você vai limpar os vidros
da entrada da empresa. O que é que ela quis? Então eu quero acúmulo de função. Só que está incluído, o juiz vai olhar dentro da atividade dela, eu posso colocar essa, do cargo, que seja, função, eu posso colocar essas atividades desempenhadas, fazem parte da atividade dela, ela tem condições de desempenhar aquela atividade. Então, é difícil, é difícil. Eu assim, acho como advogado, eu acho mais interessante essa discussão só quando as atividades foram realmente diametralmente opostas, entendeu? Porque hoje tem a sucumbência. Antigamente não tinha. Eu brinco dizendo que antes da reforma trabalhista a gente pedia até para o juiz pagar o almoço. Né? Agora não. Agora, se eu perder, eu tenho os honorários de sucumbência para a parte contrária. Sim. Mas tem a suspensão, tem a justiça gratuita. Tudo bem, mas tem a sucumbência, entendeu? Então, porque, além na justiça gratuita, o pessoal esquece, né? Que, tipo assim, você comprovou aqui que nesse momento você não tem como pagar, mas se daqui a não sei quantos anos você puder, você vai ter que pagar. Essa é a discussão, né? Isso daí, a pessoa pode ficar, o advogado pode ficar ali de olho, ó, melhorou de salário, ele ganhou um dinheiro aqui, eu vou cobrar lá meus honorários. Então, eu prefiro, eu não gosto, tô falando de mim, né? Não estou falando que acontece, estou falando de mim. Eu não gosto de aventura jurídica. Tá? Eu posso até apresentar uma tese, uma discussão, uma interpretação própria. Tudo bem, que seja uma coisa razoável. Não aquela aventura. Vou dar um exemplo só para você entender que a aventura é uma coisa interessante. Eu era advogado da empresa de transporte, né? O empregado, ele apresentou um pedido de periculosidade. Naquela época, periculosidade até aumentou um pouquinho depois. Periculosidade era quem trabalhava em contato com explosivo ou com inflamável. Como ele era motorista de caminhão, eu pensando aqui, lendo a petição, ele deve estar levando aqueles recipientes de combustível, assim, do lado dele, na cabine, eu pensando, né? Mas depois eu fui ver por que ele pedia a periculosidade. Foi por causa de assalto? Não, porque a rota dele era pelo CIA, passava perto daqueles depósitos de combustíveis e, na hora que ele está passando, podia explodir a labareda, pegar ele no meio do caminho. Nossa. Isso estava na petição dele. Na petição dele. Isso é realmente uma aventura. Isso é uma aventura, zero. Isso você vê os montes. Você pode até dizer que o bebê reborn é uma aventura. No caso, como foi feito. Você pode pedindo dizer, a licença maternidade foi complicado, né? É uma aventura, entendeu? Eu não gosto de aventura jurídica. Eu acho que você tem que buscar o mais razoável possível, né? Dentro do que você pode provar, das teses razoáveis. Não você é obrigado a seguir tudo que já estão falando. Você pode apresentar uma tese nova. Razoável. Sim. Razoável. Para finalizar, eu vou pedir para você dar uma dica para os estudantes de direito, para os trabalhadores, sobre qualquer coisa assim que você acha que as pessoas mereçam saber. Ali para a câmera. Uma dica? Se quiser falar com os estagiários também, como é que faz? Os estagiários, pronto, vamos falar com os estagiários, para ficar mais fácil, né? Os estagiários, eles têm que pensar o seguinte, eles não são escraviários. É o que a gente mais ouve, né, nos bancos escolares e tal. O advogado me mandou ir no banco pagar uma guia. O advogado me mandou ir no fórum para pegar um papel, para tirar uma cópia lá no fórum. Sim, se o estagiário não fizer, quem vai fazer? É o advogado. Se o advogado pode, por que o estagiário não pode? Eu não posso chegar para o meu estagiário e falar, lave meu carro que está sujo. Mas eu posso pedir para o meu estagiário para ele realizar todas as tarefas que se façam necessárias dentro do escritório. Tem gente que reclama, pega lá um cafezinho para o cliente. Eu não fui contratado para pegar cafezinho, mas eu pego o cafezinho para o cliente. Eu vou lá na geladeira, pego água para o cliente. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Então, a dica que eu dou para os estagiários é essa. Vocês estão no estágio para aprender. Está dentro do aprendizado tudo que se relaciona com a atividade da advocacia, que não é só falar com o cliente, fazer petição, fazer audiência. Não, tem várias outras atividades que são necessárias também. Como, por exemplo, ir no banco e pagar guia de custas ou de depósito, alguma coisa nesse sentido.
Isso vale para os estagiários de jornalismo também ou de outros estagiários. Tudo que tiver envolvido ali com a atividade pode fazer. O de resto, não pode lavar o carro do chefe, né? Posso dar um exemplozinho? Pode sim. Eu durante meu curso de Direito, no século passado... Foi realmente no século passado. Eu trabalhava tempo integral. Eu não tinha como estagiar. Eu me formei sem estagiar. Quando eu acabei o curso de Direito, que eu já estava com a carteirinha na mão, comecei a trabalhar, eu continuei trabalhando, mas consegui com o meu chefe que ele me deixasse de tarde ir para um escritório de advocacia, que uma amiga minha trabalhava, e eu fui... O que eu sabia? Nada. Não sabia nada. Porque não teve essa experiência prévia, nada. né? Aí eu tinha que pegar, por exemplo, isso da guia aconteceu comigo, né? Porque eu tinha que pagar uma guia de custas. Eu não sabia como era a guia, o que colocava na guia, aonde pagava, eu não sabia, eu não tinha a mínima ideia. Aí eu cheguei lá no protocolo, virei para a moça, virei assim, falei assim, que a gente tem que ser humilde, né? Tem que chegar, não pode chegar cheio de empáfia, né? Eu cheguei para a moça e pensei, vem cá, eu estou precisando pagar uma guia, como é que faz? Ela nem olhou para mim, ela fez assim, para a parede. Quando eu olhei para a parede, tinha um monte de guia preenchida, que era como se fosse um tutorial, que antigamente o tutorial era assim, era colado tudo na parede. Aí eu falei, eu não sabia que existia aquilo. Aí eu peguei, copiei, fiz a coisa tudo direitinho, aí eu virei para ela, perguntei, aí eu vi aquilo, virei para ela e perguntei assim, e agora eu vou aonde? Porque eu não sabia nem onde eu ia. Aí ela virou para mim e falou, você vai, acho que era na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, mas, ela virou-se, mas, o que você fez aí está errado. Eu falei, o que é que eu fiz que está errado? Você fez a caneta. E a guia tem que ser datilografada. Naquela época existia um negócio chamado máquina de escrever, né? Tem que ser datilografado. Mas não se preocupe, não. Na porta do banco tem uma mulher, já conhecia. Que faz isso, né? Tinha umas máquinas de escrever portáteis. Ela sentava, dois caixotes. Ela sentava, outra ela botava a máquina de escrever, ficava uma fila de advogado. Mas era uma fila, era 20, 30, 50 advogados, todo mundo com a sua guia na mão, dava a guia para ela, e o nome é esse, o número do processo é aquele, não sei o que lá. Ela datilografava, a gente pegava. Como é que eu vou saber isso? Batendo perna. É assim que eu aprendo. E o problema é que o estagiário, ele acha que é um advogado de formação. Então, ele não vai fazer nunca Me chame de doutor, por favor. Uma vez eu peguei um cartãozinho do estagiário que estava lá, lá jurista em formação. Amei. Eu deveria ter feito isso. Tá vendo? Jurista em formação. Fulano de tal, embaixo, jurista em formação. Bom, pessoal, essa foi nossa entrevista com o professor João Alberto Facor Júnior. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.